Só estou respondendo aqui uma aluna, deixa eu ver código da turma. Ok, pessoal, vamos lá, deixa eu tela alta aqui, tela cheia, né? Então agora a gente vai falar sobre mol, tá bom? Deixa eu ver se... Tá, ok. O mol a gente já falou lá em Química Geral 1, né, na parte de unidades e medidas, e aqui eu vou fazer uma outra revisão para vocês, tá bom? Sobre o que é o mol. O mol vai ser uma unidade, né, de medida que nós vamos utilizar, né, para descrever o número de átomos, íons e moléculas, tá bom? Então, a gente vai utilizar essa unidade chamada mol. Vocês lembram lá que para massa nós utilizamos grama, para comprimento centímetro, para volume litro, e quando nós queremos descrever átomos, íons e moléculas, que são partículas muito pequenas, nós utilizamos essa unidade de medida chamada mol, tá bom? Então, na química, essa unidade de medida vai estar presente para quase todo sempre ali do curso, tá bom? Então, é uma unidade de medida que vai estar presente e que não vai se ausentar em nenhum momento do cotidiano de vocês ao longo do curso, tá bom? Então, o que significa, então, a definição de mol, né? Quando a gente fala um mol de objeto, a gente está dizendo que aquela quantidade de objeto praticamente tem o mesmo número de objetos iguais ao número de átomos que existe precisamente em 12 gramas de carbono. Então, um mol de objetos quer dizer que existe o mesmo número de átomos ali que existe em 12 gramas de carbono 12. Lembre-se bem, carbono 12 já é a nomenclatura que nós aprendemos agora há pouco, né, sobre a representação do elemento químico. No caso do carbono 12, eu vou até colocar aqui, deixa eu ver, carbono 12 aqui, né, carbono 6, com a massa 12. Esse é o carbono 12, o isótopo de carbono 12. Então, um mol de objetos, né, contém determinado número de objetos igual ao número de átomos presentes em 12 gramas desse carbono 12. Então, aqui está uma representação da figura. Vamos supor que eu tenho 12 gramas de carbono 12, né? E eu tenho ali um número de átomos ali presente naquela amostra de 12 gramas. Então, o número de átomos ali vai representar essa quantidade, uma unidade chamada mol. Então, quanto existe, então, em um mol de um determinado objeto, um determinado elemento químico? Então, em um mol existe quantos átomos exatamente? Como que a gente faz esse cálculo? É bem simples, né? Vamos considerar que a massa do átomo de carbono 12 seja igual a 1,99265 vezes 10 a 23 gramas. O que você faz, então? Como em um mol tem o número de átomos, você simplesmente faz a divisão. Grama dividido por 1,9265 vezes 10 a menos 23, que é a massa ali de um átomo de carbono 12. Quando você divide, só passar aqui rapidinho, tem acho que é o barulho aqui do Thiago, eu acho, não sei. Não sei se ele está dormindo, parece um ronco, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu desativar o som dele. Aí. Parece um ronco, enfim. Ele deve estar dormindo, eu acho. Aí depois disso, para revisar de nova aula, porque ele não ouviu direito, né? Coitado do Thiago. Porque ele trabalha pra caramba, né? Não consegue tutelar. Deve estar acabado aí. Enfim, vamos lá. Então, para determinar a massa então, de um átomo de carbono, na verdade, o número de átomos de carbono, por exemplo, quanto
quantos átomos existem em exatamente um mol ali, simplesmente você faz o seguinte, né? Aqui, ó, eu tenho já a massa do átomo de carbono, que é dada, que é 1,9265, é muito semelhante à atividade de fixação anterior que a gente fez, né? Utilizando para calcular o número de átomos de ouro naquela amostra. Aqui você faz, então, pega a massa de um átomo de carbono 12, tá? Que é esse aqui, 1,99 vezes 10 a menos 23 gramas, e pega a amostra, que é 12 gramas. Então, divide ela, 12 gramas, por essa massa, então você obtém, então, esse número aqui, né? Esse é o número aqui que vocês vão sempre utilizar na química, que é o número de entidades ou de átomos ali por mol, tá bom? Então, quando você faz essa divisão, vocês podem fazer aí na calculadora de vocês, 12 gramas dividido pela massa ali do átomo ali de carbono de um átomo, você obtém 6,0221 vezes 10 a 23, né? 10 a 23 átomos de carbono. Então, em um mol, existe, então, 6,0221 vezes 10 a 23 átomos. É isso que esse cálculo aqui está dizendo. Se eu sei que um mol de objeto contém um determinado número de objetos igual ao número de átomos de carbono, existentes em 12 gramas de átomo de carbono, então eu sei que em um mol de átomo de carbono tem 6,0221 vezes 10 a 23 átomos, tá bom? Então, o mol, ele vai ser sempre igual a esse número. Por exemplo, um mol de celular, um mol de caneta, sempre vai ter esse número aqui, ó, 6,0221 vezes 10 a 23. Por quê? Porque vai ser igual ao número de objetos presentes ali em 12 gramas de carbono 12. Por isso que é sempre igual a esse número, tá bom? Então, como um mol é igual a esse número, você pode aplicar essa definição a qualquer objeto, né? Não apenas aos átomos de carbono, tá bom? Então, isso implica diretamente numa definição que a gente pode utilizar mais ampla, né? Não em termos ali precisamente de 12 gramas de carbono 12, mas a gente pode fazer uma definição mais ampla dessa unidade mol. Então, um mol, quando a gente considera de qualquer objeto, ele vai corresponder a quantos objetos daquela entidade, a 6,0221 vezes 10 a 23. Eu acho que fica bem mais claro essa definição quando você considera o objeto do cotidiano, né? Por exemplo, você quer saber um mol de farinha ova. Quantas farinhas ovas tem ali naquele um mol daquela farinha? Tem 6,0221 vezes 10 a 23 caroços de farinha ova. Então, é muito caroço ali presente em um mol de farinha. Um mol de tapioca também tem 6,0221 vezes 10 a 23 tapioca. Um mol de banana tem 6,0221 vezes 10 a 23 unidades de banana, entendeu? Então, o mol é isso, é uma unidade que sempre vai apresentar esse mesmo valor. Um mol de qualquer objeto que seja objeto macroscópico ou microscópico, como átomos, íons, moléculas ou compostos, sempre ele vai apresentar esse número aqui, ó, 6,0221 vezes 10 a 23, tá bom? Então, um mol de qualquer objeto vai corresponder a esse número, tá bom? Então, normalmente, a gente não utiliza isso para esses objetos macroscópicos, por exemplo, farinha, tapioca, banana livre, caneta, celular, a gente não utiliza essa unidade para isso. Normalmente, nós utilizamos para partículas atômicas, né, ou moleculares ali, átomos, íons, moléculas, que nós utilizamos essa unidade porque tem grandes quantidades daquele objeto e, consequentemente, nós empregamos essa unidade chamada mol, tá bom? Então, o mol de qualquer objeto vai corresponder sempre a 6,0221. Tem um valor mais correto, né, que você pode observar ali no livro do Atkin, mas aqui eu fiz apenas um arredondamento, né, considerando esse número aqui em 5 algarismos significativos, para a gente facilitar, né, na hora dos cálculos. Bem, o mol, como eu já falei, é uma unidade de medida, né, e nós normalmente utilizamos ela para medir, né,
formalmente essa chamada quantidade de substância. Então, no livro de química, às vezes você vão encontrar assim, quantidade de substância, né, que vai ser representada pela letra M. Essa quantidade de substância nada mais é que uma medida do mol, né? Um mol ali de moléculas, um mol ali de substâncias ali presentes naquela amostra que você está analisando. Então, quando eu falo quantidade de substância, eu, na verdade, estou determinando o número de mols ali daquela substância, tá bom? Então, coloquialmente, essa quantidade é o número de mols, tá bom? Então, um acordo que vem sendo feito, como nós utilizamos muito o mol na química, é chamar esse N de quantidade química, ou simplesmente de quantidade, ao invés de quantidade de substância, tá bom? Bem, o número de objetos por mol, que no caso 6,0221 vezes 10 a 23 por mol, nós chamamos ele de constante de Avogadro, e nós simbolizamos essa constante pelo valor de N, aqui, ó, esse símbolo aqui é a constante de Avogadro, em homenagem justamente a esse cientista italiano, né, do século XIX, Amedeo Avogadro, né? Então, a constante de Avogadro ela vai ser utilizada muito quando a gente quiser converter, por exemplo, o número de mols em número de objetos, em átomos, moléculas, pode ser também objeto macroscópico, cadeira, carro, etc. Tá bom? Então, nós utilizamos essa constante, que é o número de objetos por mol, ou seja, quantos objetos tem ali daquele material ou daquela entidade ali por mol. E temos, então, essa constante aqui, que é chamada constante de Avogadro, que é 6,221 vezes 10 a 23, número de objetos ou objetos por mol, tá bom? Então, essa constante, ela é relacionada justamente a esse número de objetos por essa relação aqui, ó. Então, eu tenho N, que é o número de objetos aqui, que pode ser átomos, moléculas, você pode, por exemplo, estar calculando o número de átomos, de moléculas, então você é representado por essa letra N maiúscula. N é igual, então, a Nzinho, que é a quantidade de substância, ou quantidade química, N representa o número de mols, tá bom? E vai ser multiplicado, então, pela constante de Avogadro, que é o quê? 6,0221 vezes 10 a 23 por mol, né? Que é o número de objetos por mol. Somente essa relação. Então, nós utilizamos essa relação aqui, juntamente com a constante de Avogadro, para calcular o número de objetos. É claro, também, por exemplo, ele dá um número ali de objetos, então você já tem a constante de Avogadro. Às vezes ele pede o que para você calcular? Que o número de mols. Então, é simplesmente você faz assim, ó, como N é igual ao número de mols vezes a constante de Avogadro, quando você isola, N é igual ao N dividido pela constante de Avogadro. Então, você pode utilizar essa relação aqui também para calcular o quê? O valor do número de mols, tá bom? Simplesmente fazendo essa relação matemática. E aqui, mais uma atividade de fixação para demonstrar a vocês como que a gente faz esses cálculos. Aqui eu coloco assim, por exemplo, no enunciado do problema. Uma amostra de copaíba contém 2,6 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. Então, coloca ali. Tem um N, que é o número de átomos, né, daquele elemento, 2,6 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. Vamos colocar aqui átomos de oxigênio, que é representado pela letra O. Ele diz assim, ó, quantos mols de átomo de oxigênio tem na amostra? Então, ele quer o número de mols, ou seja, o valor de N, que é o número de... N, que é o número de... Deixa eu ver aqui, saiu. N, que é o número... N, que é o número de mols. Então, utilize essa relação, como vocês sabem, N, então, vai ser igual ao N, a constante de Avogadro que está multiplicando por N passa, então, do outro lado aqui, dividindo, por isso que fica aqui no denominador. Então, para calcular o número de mols ali, utilizando essa relação, é simplesmente isso. Então, temos N, que é igual ao número de átomos de oxigênio, que é 2,6 vezes 10 a 25, átomos, deixa eu apagar aqui, senão vai ficar feio.
átomo, opa, dividido pela constante de Avogadro, que é 6,0221 vezes 10 a 23 átomos, né, por mol. No caso, é a entidade de oxigênio por mol. Então, considero mol, mol menos 1. Então, quando você faz essa divisão, você encontra, então, o número de mols ali daquela substância que você está considerando, que no caso aqui é o átomo de oxigênio, tá bom? Então, você faz essa divisão, utilizando aquela mesma técnica que eu apresentei para você. Divide somente esses valores aqui, ó, e depois faz a conta com essas potências de 10. Por exemplo, 2,6 dividido por 6,0221, que dá 0,43. Então, você vai ter esse valor aqui, ó. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Assumindo aqui, tá? Vai ter 0, colocar aqui, 0,432 vezes 10 a 25. Esse aqui, o 23, como está dividindo aqui, ele vai passar para cima somando, mas como ele está positivo, ele vem para cima negativo, tá bom? Então, quando eu faço isso, então, eu vou ter um valor 0,432, 10 a 25 vezes 10 a menos 23. Conserva-se a base, que é 25, e somos expoentes. 25 menos 23 é igual a 2. Então, eu tenho, esse valor aqui, ó, 0,43 vezes 10 a 2 mol de átomos de oxigênio. Então, a resposta aqui é igual a 0,42 vezes 10 a 2 mols de oxigênio, tá bom? Então, é assim que você calcula o número de mols ali de uma amostra quando o problema já te dá o número de átomos ali daquele elemento químico. E outra coisa, você pode também fazer pela regra de 3, né? Como que você calcula, então, pela regra de 3? Você sabe que um mol de qualquer átomo, um mol de qualquer objeto tem quantos objetos? Tem 6,0221 vezes 10 a 23, tá bom? Então, essa é a relação que você utiliza na regra de 3. Então, você sabe que um mol de qualquer objeto tem 6,00221 vezes 10 a 23 unidade daquele objeto. Então, um mol de oxigênio tem quantos átomos de oxigênio? Tem 6,0221 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, certo? Bem, eu não tenho esse número de átomos de oxigênio. Tenho o quê? 2,6 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. Então, tem 2,6 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. Então, quantos mols equivale a esse número de átomos? Tá bom? Então, aí você resolve novamente essa regra de 3, x vezes esse valor. Então, x vezes 6,0221 vezes 10 a 23, que é igual a 1 mol de oxigênio vezes 2, que é 2,6 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio vezes 1 mol, né? Opa! Ai, meu Deus do céu. 1 mol de oxigênio. Aqui é átomo, tá? Átomo de oxigênio. Então, x é igual a 2,6 vezes 10 a 24 átomo de oxigênio vezes 1 mol, né? Dividido, esse aqui tá multiplicando, vem para cá o quê? Dividido, né? 6,0221 vezes 10 a 23 átomo,
átomo de oxigênio. Átomo de oxigênio, cancela com átomo de oxigênio, sobra mol de oxigênio. E faz a divisão, 2,6 vezes 10 a 24, dividido por, que é 24, tá? Só corrigindo aqui, que é 24. Então, aqui vai dar 1, isso, que é 24. Tinha colocado 25. Então, 2,6 vezes 10 a 24, dividido por 6,221 vezes 10 a 23. Quando você faz essa divisão, obtém o mesmo valor aqui do número de mols, que é 0,42 vezes 10 mols, tá bom? Mol de oxigênio, tá bom? Então, você faz essa divisão, então obtém o número de mols ali de átomos de oxigênio na amostra. Você pode fazer por esses dois métodos, utilizando essa relação ou a regra de 3, tá certo? Complicou agora?